O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta quinta-feira que a corrupção vivenciada no Brasil nos últimos anos teve como consequência a ascensão de uma extrema-direita com ódio ao poder. As declarações foram concedidas durante uma palestra na sede do Ministério Público Federal. Que haveria a necessidade de combater essa chaga que infelizmente no Brasil é persistente, que é a corrupção. É uma chaga que corrói a democracia, como nós vimos nesses últimos tempos, com abalo sísmico no mundo político, que teve suas consequências. É importante dizer isso, porque esse vácuo deixado teve as consequências do retorno de uma extrema-direita com ódio no Brasil. Quem não enxerga essa sequência está falhando. O combate à corrupção acabou criando um vácuo muito grande, e esse vácuo gerou uma situação de uma polarização, ódio, e de um surgimento não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, de uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática também. Eu quero primeiro ouvir quem entendeu. Vocês vão traduzir. É difícil, né? É difícil. Quem se arrisca aqui? Primeiramente, Piotr está me olhando também. Olha, eu vou aceitar como uma contribuição, um desafio, uma contribuição que eu acho que é hercúlea, porque vamos lá. Eu não sei onde ele queria chegar com essa declaração. Então, a alternativa do Supremo, por esse surgimento diante do vácuo de combate à corrupção no Brasil, de governos de esquerda, era o PT que estava no poder, né? O Mensalão, o Petrolão, deixe-me ver, governo Lula, governo Dilma Rousseff. Muito bem. Então, a esquerda estava no poder quando teve esse boom de corrupção no Brasil. Aí, a alternativa que o Supremo encontrou para esse surgimento, eu estou só tentando interpretar a frase do ministro. Aí foi tirar o presidente de esquerda preso por corrupção, com anuência do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, tira esse sujeito da prisão para ele concorrer novamente à prisão, e agora ele faz parte quase de um consórcio com o Supremo Tribunal Federal, que deveria zelar a Constituição, em que nenhum artigo da Constituição diz a corrupção é permitida no Brasil. Não, a corrupção não é permitida. Eu acho que é isso. Modestamente, eu tentei contribuir aqui. E ainda assim, Piotr, ele disse o seguinte, aspas, quem não enxerga essa sequência está falhando. Essa sequência que ele... Como é que é? Ele disse o seguinte, quem não enxerga essa sequência que ele encadeou está falhando. Preciso da sua ajuda agora. É meio difícil. Eu estou falhando também, mas é o seguinte, não pode deixar, alguém precisa dizer para ele não falar de improviso. Eu já dei esse conselho gentilmente. Ele insiste em falar de improviso. Augusto, vamos fazer assim, eu vou dar uma sugestão, vamos colocar de novo, porque para a gente ver se a gente consegue entender alguma coisa. E pedir a quem está nos acompanhando... Mandar sugestões. Se puder compreender, para mandar... Por favor. A tradução. Que haveria a necessidade de combater essa chaga que infelizmente no Brasil é persistente, que é a corrupção. É uma chaga que corrói a democracia, como nós vimos nesses últimos tempos, com abalo sísmico no mundo político, que teve suas consequências. É importante dizer isso, porque esse vácuo deixado teve as consequências do retorno de uma extrema-direita com ódio no Brasil. Quem não enxerga essa sequência está falhando. O combate à corrupção acabou criando um vácuo muito grande, e esse vácuo gerou uma situação de uma polarização, ódio, e de um surgimento não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, de uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática também. Quer dizer, o vácuo no combate à corrupção no Brasil provocou uma polarização no mundo. Uma das declarações. Vamos lá. Não tem notável saber, né? Nenhum.
não é jurídico. Não tem notável saber nenhum. Não sabe, por exemplo, português. Vamos em frente. Ele está dizendo que o governo anterior foi de extrema direita. Então nós temos o dever, mais que o direito, de chamar o atual de extrema esquerda. E eu afirmo que é de extrema esquerda, por exemplo, o Fachin declaradamente. E o resto do Supremo ele anda fazendo. A radicalização no combate ao que ele chama de extrema direita é feito. O combate é feito pela extrema esquerda, que está no controle do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos lá, está tentando explicar o quê? Tentando explicar a prisão ilegal de centenas de brasileiros, a morte, a primeira morte ocorrida, né, entre os manifestantes, é uma advertência que a gente repete aqui, o comportamento inconstitucional dele.